Anã fica localizada na Reserva Extrativista Patagós Arapiuns, no Rio Arapiuns, na região oeste paraense, com aproximadamente 100 famílias realizando atividades socioprodutivas de práticas agroecológicas, ecoturísticas e permaculturais, adaptadas à realidade dos moradores das comunidades locais, distante do município de Santarém, em média 4 horas de barco, e vizinho ao balneário de Alter do Chão, no estado do Pará. A comunidade de Anã é uma comunidade que tem sido retratada, uma comunidade de referência dentro da Resex Tapajós Arapiuns, uma reserva extrativista, e essa comunidade, ela nos passou, como sendo uma comunidade aberta a poder se desenvolver uma pesquisa, ação participativa, como é o foco dessa pesquisa que nós estamos desenvolvendo, os desafios da bioeconomia ecológica circular, justamente nessa comunidade, porque a gente quer trabalhar com e não sobre as pessoas, E dentro dessa proposta, a Vila de Anã, ela traz já algumas cadeias socioprodutivas, e esse termo também está sendo adotado dentro dessa pesquisa, Eram cadeias onde os comunitários, tanto aqueles que a gente identificou como cadeias tradicionais, que está ali vinculado diretamente à pesca artesanal, à produção familiar, mas outras cadeias que foram surgindo e que não foi por nós. Nós já entramos na comunidade cientes que era uma comunidade diferenciada. E a partir do momento que a tese que eu oriento, da Adriane Gama, trazia toda uma preocupação de discutir a bioeconomia desde o olhar da circularidade, do aproveitamento do que a floresta de pé proporciona, nós procuramos desenvolver, trazendo como ponta o olhar das mudanças climáticas. Porque, como esse projeto Climate U visa que a universidade se mostre, assuma o seu papel nesse processo de conscientização, que todos nós somos corresponsáveis por manter, não só a floresta de pé, no caso específico do locus onde nós estamos atuando, mas a própria sobrevivência da vida na Terra. É importante, quantos instrumentos, como o projeto enquanto Climate U, ele tem etapas, que as 3 primeiras universidades conseguiram participar de todas elas. Nós entramos com um projeto em andamento e já adentramos na etapa da pesquisa empírica. Então, minha proposta à época, inclusive, a ideia era só já entrar na PAP, direto com a comunidade, ou a ideia é que ela ocorresse dentro das universidades. Nós somos um dos poucos projetos que foram para a comunidade em si, como a Federal do Pará também. Então, como nós já passamos da etapa da aplicação dos questionários que foram executados dentro das instituições de ensino superior, as quais o projeto se instalava, qual foi a minha estratégia? Adaptar esse questionário para ser aplicado na comunidade, tanto para dentro da escola, procurando trazer adaptações de alguma linguagem que não fosse realmente apropriada para aquele segmento, e incluindo nestes instrumentos a questão das mudanças climáticas no sentido de impacto com as cadeias socioprodutivas. Existem alguns momentos assim que eu considero que foram fundamentais para ter uma avaliação do projeto. O primeiro é o momento da gente poder fazer o lançamento do projeto na própria comunidade. Isso foi muito importante. E aqui nós temos uma palavra que é chamada stakeholders, que são os parceiros. O ICMBio, o projeto Mulheres Sonhadoras da Comunidade Anã,
a questão do Turiarte, a questão da UFOPA com a Pró-Reitoria de Pesquisa, a própria universidade com a questão da administração superior estando envolvida. Então, essa participação, desde o início, e a participação, logicamente, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação, que foi também, o ICMBio, um parceiro, digamos assim, de todas as horas. Depois, o momento que nós tivemos uma inserção na comunidade acompanhando os pesquisadores, em que houve a possibilidade de fazer visitas e também fazer a pesquisa, né, e verificar, logicamente, o desdobramento dessas pesquisas ali no campo, na vida das pessoas. E um terceiro momento da minha inserção na comunidade foi a culminância, que a gente diz, né? O momento que nós, digamos assim, a partir de tudo aquilo que foi pesquisado, junto com a participação dos moradores, dos pesquisadores, ter essa devolutiva. Mas essa pesquisa ela teve um diferencial, que além de você estar envolvido com a comunidade, a própria comunidade, as próprias pessoas, elas são os participantes da pesquisa e elas realmente conseguem ter esse papel. Foi um trabalho de pesquisa, que está sendo também um trabalho de pesquisa com muitos pontos positivos, com muitos avanços e com uma repercussão enorme, tanto para a comunidade local, quanto também para a própria universidade, porque a universidade ela teve um momento de também se reeducar com relação ao papel e à postura e à atitude do pesquisador. O instrumento gerador dos mapas afetivos, ele é um instrumento quanti-qualitativo. Ele pode ser utilizado no tocante a identificar a estima de lugar ou, na parte qualitativa, ele produz os mapas afetivos. Para o recorte desse estudo, utilizamos apenas a análise quantitativa, que é acessada através de uma escala Likert, com 41 afirmações, onde os participantes estarão ali identificando as afirmações que mais se aproximam aos sentimentos e às suas vivências e percepções em relação à comunidade. O IGMA ele foi aplicado entre os meses de agosto e outubro de 2022. A aplicação foi coletiva, em torno de 5 grupos, com média de 5 a 7 participantes. Nós realizamos a aplicação em 28 lideranças, todas elas pertencentes às cadeias produtivas, tanto inovadoras quanto tradicionais. E tivemos acesso às percepções, experiências e sentimentos das pessoas em relação ao seu território. Todas as 28 respostas, todas as 28 análises relacionadas aos participantes identificaram estimas potencializadoras de afeto, que significa que essas pessoas estão inclinadas a realizar proteção ambiental, estarem aí se organizando coletivamente para proteger esse ambiente e para traçar metas, que envolvam aí todos esses elementos que definem as questões climáticas. Então, a intenção de aplicação do IGMA, neste caso aqui, foi mais um recurso para que a gente pudesse confirmar o quanto que essas pessoas estão inclinadas, enquanto comunidade, a proteger esses elementos, a estarem traçando estratégias ambientais para a proteção do meio ambiente e, consequentemente, a proteção de sua comunidade, da sua história, em função de que os mapas afetivos, tanto os mapas quanto a escala de estima ao lugar, ela estará acessando esses sentimentos, percepções e entendimentos e o quanto que as pessoas estão organizadas para estarem protegendo esse ambiente e o quanto que elas estão vinculadas a esse ambiente. A aplicação deste questionário foi um momento desafiador. Participaram da aplicação as 86 famílias que estão presentes na comunidade de Anã. Uma das perguntas lá do questionário se voltava-se para eles, para querer saber se algum deles lá dos comunitários possuía o documento de terra. Então 100% dos entrevistados alegaram que não possui a documentação de terra, porque se trata de uma reserva extrativista. Então isso chamou bastante atenção, porque tem um consenso, todos têm aquela ideia de que se trata de que eles moram numa reserva extrativista e por conta disso
não tem documentação, mas sim a consciência de que cada um tem um espaço cedido na comunidade, onde pode ter a sua casa, ter o seu espaço, ter o seu quintal, mas com aquela consciência de que se trata de uma reserva extrativista. Os comunitários, perante o questionário lá, consideram que o clima está muito quente, né? Eles percebem a mudança do clima à medida dos anos que vão se perpassando, não é mais o mesmo. A identificação, né, dos comunitários com uma determinada cadeia socioprodutiva. Então teve ali uma similaridade entre cada um dos entrevistados que se identificavam com uma cadeia socioprodutiva diferente. A cada ano tem a diferença, seja no nível do rio subindo ou baixando, seja no pescado consumido na comunidade, seja na produção do próprio pescado mesmo, lá em cativeiro, seja na criação das abelhas. Isso interfere bastante, isso foi visível, né? À medida que ia aplicando o questionário, e eles iam falando a verdade, o clima não está mais o mesmo, todo ano é diferente, a gente percebe a diferença, que a água não baixa totalmente, ou quando baixa, custa subir ao determinado nível, cresce já mais, e isso foi bastante visível. É muito presente esses impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, em épocas que já era tempo de plantar, não acontece mais, porque na época que antes tinha para plantar, está chovendo muito, então eles não conseguem fazer isso. Ou ao contrário, ou quando você tem grandes cheias, e essa enchente das águas, né, do rio Arapiuns começa a sobrepor e invadir, por exemplo, as casas mais próximas do rio, né? Inclusive um posto de saúde foi derrubado, né, pela força da água nesse tempo de enchente. Só que ao mesmo tempo que acontece esses impactos, eles, de uma forma muito natural e também até mesmo de própria defesa, eles conseguem realizar mitigações e próprias adaptações para que tenha esse enfrentamento de uma forma muito também coletiva, colaborativa e criativa, né? Como, por exemplo, a Mandala dos Saberes. A Mandala dos Saberes, primeiramente, é um momento de escuta da comunidade. É um instrumento colaborativo de orientação para uma construção interdisciplinar de estratégias inovadoras. Assim, trata-se de uma proposta pedagógica de articulação de conhecimentos, sendo que neste projeto vinculado à minha tese doutoral, ela compreende informações de saberes tradicionais entre a comunidade, escola e as cadeias socioprodutivas, a fim de encontrar soluções a partir de boas práticas de uma bioeconomia ecológica circular que contribua com a autonomia comunitária e o equilíbrio dos territórios de florestas e rios na Amazônia. Então, essa metodologia, sob uma perspectiva de Paulo Freire, ela tem a finalidade de apresentar um mapeamento das relações existentes na comunidade, representada por 5 círculos dialógicos e norteadores que abordam sujeito, território, desafios e estratégias de ideias e práticas que primam por desenvolver uma economia significativa de cuidados sociais e com infraestruturas que mantenham a floresta em pé, corroborando ainda com a mitigação e adaptação frente aos impactos das mudanças climáticas. E onde eles conseguem pensar em outras propostas para resolver essas situações, né? As atividades de cadeias socioprodutivas, ela tem uma importância muito significativa para áreas como unidades de conservação, como a Resex Tapajós Arapiuns, porque através dela é que se possa garantir algum sustento, uma geração de renda, uma renda familiar, né, para as comunidades. Apesar de que existe já um avanço de outros tipos de geração de renda, mas as cadeias socioprodutivas, elas ainda ganham um destaque muito relevante, né, pela maioria dos comunitários, porque você tem desde, por exemplo, cadeias socioprodutivas tradicionais, como a pesca artesanal e a agricultura familiar. Os comunitários começam a pensar em novas cadeias, que a gente chama, inclusive, de cadeias inovadoras, consideradas inovadoras, como turismo de base comunitária, a piscicultura, a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, também uma mais recente, que é o artesanato em madeira. Nós vimos coletar algumas narrativas de alguns moradores, né, para conhecer os principais impactos
as principais mudanças que eles observam aqui na região. Bom, então, como parte aí da iniciação científica, nosso objetivo geral foi justamente saber essas alterações, conhecer os impactos ambientais das mudanças climáticas aqui na região através dessas narrativas dos moradores. Então, nós utilizamos um estudo qualitativo, utiliza a narrativa para a produção dos dados, posterior análise do conteúdo. Então, foram coletadas 6 narrativas, 2 idosos e 4 jovens, que fazem parte também do projeto Climate Change. Então, o jovem diz: eu percebo várias mudanças, tanto no clima quanto na natureza. A água já desceu no tempo certo, mas subiu no tempo errado. O comportamento dos animais, a florada das árvores, a quantidade e o tamanho dos frutos. Ele percebe o fruto, não se desenvolve, cai, participando assim, ativamente da comunidade. Ele diz que pretende levar esse conhecimento que ele adquiriu com o Climate Change, que ele aprende todo dia, levar para outros jovens. A segunda narrativa que a gente tirou o fragmento, a senhora diz assim: as mudanças climáticas são vistas e sentidas por todas as pessoas, já que fomos nós que desmatamos e que tiramos as árvores, então que sejamos nós também responsáveis para recuperar isso tudo, né? A próxima narrativa, fragmento, diz assim: as mudanças climáticas não trazem prejuízos só para mim, para a minha comunidade. A gente não está colhendo o que a gente plantou. Ela chama isso de injustiça. Então, a gente vê que a importância de ouvir os moradores que vivem e convivem aqui na comunidade, tá? Para saber de fato o que está acontecendo. Nós pegamos a criação de peixe, nós as mulheres, no fim de 2004. Janeiro de 2005, vieram os primeiros alevinos para as musas, porque a formação e aí o início da atividade foi em 2000, quando eu cheguei. Foi com a comunidade. O nosso rio Arapiuns, eu digo que são as praias mais lindas desta região. Não conheço as outras, mas é minha praia, eu digo que a minha é a mais linda. E aí ela tem essa beleza, a água bem transparente. Por conta dessa beleza da praia, tem pouco alimento para os peixes no fundo, para eles se multiplicarem, para eles viverem. Então, a fartura de peixe no rio Arapiuns se dá pela arribação, quando eles vão para a reprodução. Chegou o momento de nós conhecermos um pouco de nós mesmos. Como assim? A comunidade, ela tem 6 cadeias socioprodutivas, sendo 4 são consideradas inovadoras: a piscicultura, a meliponicultura, turismo de base comunitária e artes. E temos 2 que já são tradicionais: agricultura familiar e pesca artesanal. Então nós temos aqui 4 bolsistas, sendo que cada um deles ficou responsável de fazer a pesquisa em uma cadeia, certo? Eles vão falar, mas eu disse assim: que tal a gente mostrar? Por isso eles estão montando aqui, olha, o que um meliponicultor faz, como é que ele trabalha, quais são os instrumentos que ele trabalha. Nós fizemos pesquisas para nós mostrarmos, realmente provarmos cientificamente que ela é uma cadeia socioprodutiva ecológica, que é possível sim nós produzirmos tudo isso aqui sem derrubar uma árvore. Agora pegou, e essa caixa aqui? Nós temos umas grandes ideias, Todos eles vão apresentar ideias para que venha melhorar cada vez mais. E também eles vão apresentar ideias para que não fique somente no mel. E a meliponicultura, ela pode se expandir para várias outras atividades em uma só, que é a bioeconomia ecológica circular.
Na piscicultura, os materiais mais utilizados são esses aqui que a gente pode ver. O remo, o pulsar, quando vai fazer a retirada do peixe, a máscara, para a pessoa ter uma visão melhor, e aqui a ração, que é a alimentação do peixe. A piscicultura de Anã, ela começou em 1999, 2000, quando uma assistência técnica nacional de cacau doou para 17 comunidades ribeirinhas a ideia do projeto, que é a criação de peixes em tanque-rede. Das 17 comunidades, a Anã é a única que, até hoje, trabalha, maneja o tambaqui. Então, assim como o projeto Musa é complicado, a dona Dina sempre fala que as mulheres descomplicam tudo, né? Que começou com as mulheres e a piscicultura era vista por elas como uma fonte de renda, que ia gerar renda, ia gerar uma alimentação de qualidade. Começou com 1.000 alevinos, hoje 20, 30 mil naquele lago ali. Mas eu olho para trás e vejo o que a gente tem agora. Eles têm uma fábrica imensa. A gente foi em Mato Grosso buscar a máquina que vai fazer a ração, porque aquela ração que estava ali, ela é muito cara. As musas conseguiram a máquina, conseguiram a fábrica, só falta instalar para fazer, porque, então, vendo uma fábrica aqui, utilizando esses insumos, é claro que vai ser preciso comprar alguns, mas as piscicultoras daqui, as musas, elas já conseguiram fazer a ração. Aqui tem a macaxeira, que vai ser utilizada, a seringa, o milho e o feijão. O milho e o feijão, a seringa, a macaxeira, ela já faz parte, já vem dentro do projeto Climate-U. A gente estudou a cadeia da piscicultura e como a gente poderia, pelo projeto da UFOPA, do Climate-U, trazer um resultado para isso. Então a gente pensou num roçado planejado. A gente fazendo um roçado planejado com as pessoas plantando aquilo, a gente pode comprar dessas pessoas que plantam, a gente mesmo pode comprar. A piscicultura é isso, é alimento. O rio, o lago que era pobre de peixe, a piscicultura com a ração chamou mais peixes, é renda. A piscicultura, ela foca num progresso que tem uma relação com a natureza de sustentabilidade. E eu posso dizer que sem as musas daqui, se a gente conseguir montar todo esse projeto de roçado planejado, de viver de união com a natureza, a gente vai ser um exemplo de empresa, de fábrica, porque, enfim, isso contribui tanto para diminuir as mudanças climáticas, as crises climáticas e a piscicultura é isso. Eu vou fazer aqui uma apresentação sobre o turismo de base comunitária. Para quem não conhece, também é chamado de TBC, e principalmente conta com as comunidades e os comunitários para fazer acontecer. E o turismo de base comunitária, como eu falei, conta principalmente com os comunitários. Então aqui representando o guia comunitário, aqui ele está caracterizado de guia. Essas são as roupas que a gente usa aqui na comunidade, na hospedaria. E aqui atrás a gente tem todo o que a gente oferece como roteiro, que é a meliponicultura, a piscicultura, trilhas ecológicas, cardápio regional, rodas de conversa, passeio na comunidade e a piracaia. O turismo de base comunitária, ele iniciou em Anã no ano de 2005, idealizado por alguns comunitários que viram um grande potencial de atrativos turísticos aqui na comunidade. Então, teve algumas pessoas que viram que aqui na comunidade tinha um potencial de belas praias, de atrativos, que poderiam trazer pessoas e fazer a economia aqui do lugar girar. Então, desde então, essa cadeia vem evoluindo de forma rápida e apoiada diretamente pela cooperativa Turiarte e parceiros sociais. Então, a Turiarte é uma das principais cooperativas que traz aqui para nós, vende nossos produtos, nossos roteiros, e vem pessoas de outros lugares, Rio de Janeiro principalmente, São Paulo, mas vem também turista estrangeiro, como esse que a gente viu que passaram por aqui. Então, um dos objetivos da pesquisa
foi estudar e interagir ativamente nas atividades realizadas nesta cadeia socioprodutiva, a fim de buscar entender melhor os processos colaborativos do turismo de base comunitária na comunidade de Anã. A meliponicultura, ela é hoje uma atividade regulamentada e legalizada e estimulada por diversos órgãos ambientais do Brasil. Tá, mas o que a meliponicultura tem a ver com o meio ambiente? Essa é uma coisa que eu também demorei para entender. Tipo assim, para mim, tanto faz. Eu não sabia o que a meliponicultura era, qual era o objetivo dela. E assim, depois desse tempo de estudo, isso foi clareando a minha mente. E eu fiquei surpresa em saber que as abelhas, elas fazem auxiliar o meio ambiente. Como? Porque, segundo pesquisas feitas, sem a existência da abelha, dentro de 4 anos, não existiria a raça humana. O trabalho delas é fazer a produção do mel. Sem a existência da abelha, a floresta, daqui a um tempo, não tínhamos mais animais, não tínhamos mais o verde. Devido às mudanças climáticas, que é o nosso tema, a bioeconomia ecológica circular, isso vem prejudicando com o trabalho das abelhas, vem prejudicando com que elas possam produzir o mel. A natureza não precisa ser desmatada para fazer a criação. Tem outra forma, tem forma de não desmatar, não derrubar árvore. Aqui, como vocês estão vendo, elas estão mantidas em caixas. E é onde é que elas fazem o seu trabalho. As abelhas produzem, mas para que serve o mel? Tem muita gente assim que nem dá importância para isso. Mas o mel, ele serve para muita coisa. Assim como a abelha também. O mel hoje aqui na comunidade, ele é muito procurado por pessoas de fora, gera fonte de renda para as pessoas que trabalham com mel. A meliponicultura é uma cadeia circular? Não, gente, ela ainda não é, mas ela pode ser circular. Ela pode ser uma bioeconomia ecológica circular. Quando eu fui chamada para participar do projeto Climate U, eu não estava identificando muito que a cadeia que eu estava trabalhando se encaixava em um conceito chamado bioeconomia ecológica circular. Depois de muitos estudos, eu cheguei em uma conclusão. O que a gente faz no artesanato, da sobra da madeira que a gente tirava da marcenaria, a gente produzia canetas. A gente produzia também umas barquinhas e dentro das barquinhas a gente colocava as canetas. Só que agora a gente diminuiu mais, a gente colocou esse suporte de caneta. E um dos mais atrativos são os chaveiros que a gente fabrica usando a madeira descartada e os talentos que as nossas jovens daqui do Anã têm. E uma das coisas que o seu Danilo identificou junto comigo foi que nessa cadeia se encaixa as outras cadeias socioeconômicas, sendo que no chaveiro a gente desenha a abelhinha, representando a meliponicultura, o peixe representando a piscicultura, também a gente desenha em telas, paisagens de Anã, representando o turismo comunitário, e em um dos chaveiros também a gente desenha a mandioca, representando a agricultura familiar. Com o trabalho desenvolvido, a cadeia socioprodutiva do artesanato em madeira de Anã passa por diferentes fases. Primeiro, a gente não desmata a floresta para fazer esse trabalho, então a gente reaproveita as árvores caídas ou árvores roçadas tiradas do roçado. Com elas, o Danilo faz móveis. Do restante da madeira que é tirada dos móveis, a gente faz chaveiro, barquinha, caneta. Do restante que ainda sobra do artesanato, a gente faz adubo para aquelas que ainda tem para colocar o adubo orgânico, ou a gente queima esses pedacinhos de madeira para obter a cinza. O seu Danilo também explicou que a cinza é muito rica em potássio, que esse potássio
é muito importante para as plantas frutíferas. Então, depois de a gente fazer toda essa análise e esse estudo, nós chegamos a uma conclusão de que a única cadeia socioprodutiva de Anã, que é o artesanato em madeira, pode se confirmar que ela é uma bioeconomia ecológica circular. Anã, a gente já vem com essa história de um encantado, né? O Moanã, que é um encantado, é um defensor da natureza, uma entidade de proteção à natureza. Por ele ser um ser encantado, ele nos encanta. Debaixo dessa floresta imensa que tem lá, dessa diversidade, dessas belezas naturais, é o reconhecimento do povo que está lá. São guardiões da floresta, são protetores da floresta que se preocupam com o bem-estar dessa comunidade e se preocupam também com um futuro melhor. Anã é essa inspiração, é esse encanto que a gente traz da floresta para os outros espaços.